Na alegria ou na tristeza, as pessoas normalmente procuram em todo o Brasil um pai de santo ou uma mãe de santo, um sacerdote, uma sacerdotisa, para fazer um jogo que possa anunciar e resolver problemas a respeito, da afetividade, da relação conjugal, a relação trabalhista, problemas de justiça, problemas com os filhos ou situações de alegria, de comemoração, de celebração. O sacerdote, a Yalorixá, o Babalorixá, lançam os búzios, que são 16 búzios, e aparecem 10 búzios abertos. Quando aparecem 10 búzios abertos, responde neste jogo, comunica, aparece Odu Ofum. O Odu Ofum é uma galáxia, não é? É uma circularidade, é uma casa onde habitam Oxalá, Obatalá, Ododua, bem como Orumilá. Então são os orixás funfun, orixás brancos, né? Energia branca, o oxigênio, a atmosfera que cobre a Terra, e bem como os gases que existem, que inundam o universo e as galáxias. Então Ofum, Oxalá, Obatalá são essa atmosfera, são os elementos materiais, naturais, existentes, fatuais da atmosfera. Existem algumas folhas, não é, que são utilizadas geralmente nos banhos, nos tratamentos desse Odu. O próprio jogo indica. Então, normalmente, existe a folha de Oé, que é o algodão, existe a folha Eué Babá, que é o tapete de Oxalá, e o Odundum, que é a folha da costa. É bastante utilizada essa folha, essas folhas, bem como o manjericão. Lembrando que a folha do tapete de Oxalá ela é amarga, então o chá dessa folha, que é utilizado para problemas de fígado, normalmente de intestino, de estômago, são muito eficientes. O chá desculpe dizer, ele é horrível, ele é amargo, as pessoas fazem cara feia para ingerir este chá. Mas vale a pena, eu recomendo. O Odu, não é? O Fum, o jogo, os 10 búzios abertos, quando ele está combinado com Obará, Odu Fum mais Obará, ele está indicando, por vezes, mudança de comportamento, mudança também de lar ou de trabalho, sempre mudança, porque o Fum é circularidade, é um movimento, não é? É o início que não tem fim. Então, o Fum mais Obará indica isso, mas também cuidado com a cabeça, cuidar da cabeça para evitar um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio emocional. Então, o Fum mais Obará indica isso. 10 búzios abertos mais Odi, Ofum mais Odi, no jogo, no oráculo, no Merim de Logum, responde os orixás, não é? Oxalá, Obatalá, mas também Odi, que é a casa, hora de Ogum, hora de Obaluaê. Então esse jogo fala de viagem. Essa combinação, ela trata de viagem, não é? Mas também pede paciência, porque o Odu Ofum, Oxalá, é o orixá da paciência, da velhice, não é? Da sabedoria. Então, o próprio orixá exige isso, disciplina, tranquilidade, não é? É o orixá da lentidão, diferente de Exu, de Ogum, de Xangô, de Oiá, que são orixás, energia de fogo, velozes. Então, Oxalá, essa energia oxigênio do ar, energia funfum, da lentidão, da calma, da paciência. Quando aparece, por exemplo, quando o orixá, Oxalá mais Iemanjá, evidentemente, é o do Ofum mais Ossá, mas requer um tipo de terapia, um tipo de ebó. Então, mesmo sendo no do Ofum, ele vai ser diferente, o ebó, a terapia, o tratamento vai ser diferente, por exemplo, da combinação Oxalá mais Oxóssi. Então,
Oxalá mais Oxóssi, o ebó, a terapia, os banhos serão diferenciados de Oxalá mais Iemanjá, Oxalá mais Ogum, percebem? Então, embora seja casa 10 ou do Ofum, existem pessoas que são de Oxalá com Oxóssi, Oxalá com Iemanjá, Oxalá com Ogum. Então, cada tratamento desse, cada banho, cada oferenda, cada ebó do Odu, para equilibrar o Odu, vai ser completamente diferenciado. Existe um Oriki, uma música, uma reza muito cantada, que diz assim: Axó fum fum awabi, alá fum fum chorixalá, alaie adjalaô, alá fum fum chorixalá. Axó fum fum, então, o tecido branco que cobre nossas cabeças, nós nos originamos, nós nascemos sob ele. E o grande soberano desta camada branca de energia de luz, de oxigênio, é Orixalá, é Oxalá, o soberano, a soberana energia de oxigênio que gerou todos os seres. E existe sim um Itan, né, a história sobre o namoro, a relação conjugal entre Oxalá, o alto, e Iemanjá, né, os mares, e especialmente Olokun, o ventre, o útero de Olokun, que são as profundezas abissais do mar, dos mares. Então, nesse namoro, nessa junção, não é? Nesta cópula entre Oxalá e Iemanjá, surgem os seres vivos, todas as espécies, não é? Da Terra, e é isso. Oxalá mais Olokun e Iemanjá geraram os seres vivos da Terra, os peixes, os gatos, os cachorros, os humanos, os micro-organismos, não é? Que deram origem à vida. Existe um poeta, né, chamado Adir Pacheco, de Santa Catarina, Florianópolis, tem livros belíssimos, e há um poema chamado Metamorfose. Ele fala dessa infinitude do círculo, do universo, dos seres, da matéria, o eterno retorno. Ele fala em um dos seus poemas chamado Metamorfose, desse desfazer-se das coisas em outras coisas, dessa transformação, desse início, desse meio, dessa morte que não é morte, que não acaba, que forma um círculo, né? Uma circularidade no total, no universo. Não existe o fim, existe um ciclo. A água, por exemplo, dos rios, enquanto água, ela evapora, ela passa por esse processo químico, não é, de evaporação, ela sobe até as nuvens, não é? E de lá, ela, pelo processo de precipitação, volta à terra, volta às florestas, volta aos mares e ao próprio rio. Então, observe que não existe fim e não existe começo. Causa e consequência estão interrelacionadas. Essa questão de morte, né, de início, meio e fim, é o intelecto, é a consciência quem determina, por conta da sua finitude, o seu medo, o seu apego, não é? E a sua limitação, inclusive, em medir a matéria, em conhecer a matéria. Então, o intelecto, ele determina, ele prende, ele conta, ele classifica, nomeia, moraliza a natureza, mas a natureza, ela é vasta, ela é infinita, ela é contínua. Existe também o livro de Mãe Estela de Oxóssi, saudosa sacerdotisa Yalorixá, um livro chamado Oduadádio, Ofum, um livro chamado Ofum. E nesse livro é muito interessante também, ela descreve as características de Ofum, ebós, alguns oriquis, algumas sentenças. Excelente livro.
Vale a pena ler este livro bebendo munguzá. Munguzá é um mingau de milho branco, não é? Abadô funfun, com açúcar, muitas pessoas colocam canela. Aí já fora do ritual, é um mingau muito saboroso com leite de coco e leite comum, vendido nas ruas, não é, da Bahia e também no café da manhã, normalmente, ou à noite, as pessoas consomem. Este mingau doce, saboroso, ele é diferente do tapete de Oxalá. Então, não precisa nem pensar em sorvete, não é, para beber este mingau chamado munguzá. Quero concluir dizendo, desejando luz, prosperidade, paz e muito axé para todos e todas. Axé. Então, eu sou Ivan Messias do Orixá Logunedé, Mojuba Colofé.